Oi, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vamos Falar, que é um programa que eu criei aqui no meu canal do Instagram, onde eu faço bate-papos com os mais variados profissionais sobre os mais diversos temas, levando para você informação, entretenimento, divulgação, promovendo o conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Você que está me adicionando aqui agora, que está me vendo nessa gravação, eu já peço que você comece a me seguir e ative aqui os sinais para você saber quando estarei online aqui fazendo esse bate-papo. E de que maneira que você pode colaborar com as minhas lives? Muito simples. Se você tiver um conhecido, se você tiver um profissional, se você souber o arroba de alguém que tem um trabalho interessante, um trabalho curioso, um trabalho diferenciado e que mereça essa divulgação, passa para mim, eu faço contato, ele pode estar aqui. Se você estiver assistindo uma live que seja interessante, essa setinha que está aqui embaixo, ó, é só você direcionar para mim que eu vou dar uma olhada lá com o maior prazer. Me manda um direct e fala, olha, eu conheço fulano de tal que faz isso, que vai ser um prazer trazê-lo aqui. Ou, se você é esse profissional, vai ser um prazer tê-lo aqui também. Enquanto isso, boa noite para o Flávio, boa noite para Alan Calisto, que chegou aqui hoje. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre saúde dos olhos. Dentre os itens de saúde dos olhos que nós vamos falar sobre dois temas, basicamente. Um é o glaucoma, que é uma doença que acomete os olhos, que é a pressão intraocular, e que pode te levar à cegueira, e ela é irreversível. E a outra é como a gente vive no mundo da tecnologia, de que maneira a gente pode poupar a saúde dos nossos olhos na utilização de telas, seja de computador, seja da televisão, seja de celular, ou de qualquer outro aplicativo que venha para nós em forma de tela. Então, o meu bate-papo hoje é com o Dr. André Sigueta, que daqui a pouco vai estar por aí. E enquanto isso, o que você pode fazer? Você pode já mandar setinha para algum amigo seu que goste de assuntos dessa área e tudo mais. Então, só aguardar aqui agora a chegada do Dr. André Sigueta, para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. E já aproveito e já faço um convite para todo mundo aqui. Segunda-feira, dia 28, a gente vai estar de volta. É dia 28, segunda-feira? Perdido da data. Mas segunda-feira, dia 28, a gente vai estar aqui de volta com uma live falando sobre astrologia. Então, se você conhece alguém que curta astrologia, já pode, quando tiver publicado, já convidar essa pessoa. Nós vamos falar da regência da Lua sobre o ano de 2023 e a gente vai saber também o prognóstico de cada signo para o ano de 2023. Então, você não pode perder esse bate-papo que eu vou fazer no dia 28 com a astróloga Cláudia Boschilli, lá de São Paulo, e a gente vai ter o maior prazer de ter todo mundo aqui. Enquanto isso, o Instagram está aqui informando as pessoas que estamos online. Deixa eu já mandar um avião para o meu convidado, para que ele também já se posicione. Né? Eu acho que ele está fazendo pelo computador não funciona, André. Você está no computador? Eu acho que ele está me chamando pelo computador. Deixa eu mandar para ele lá para a live. Isso acontece. Vamos ver aqui, doutor André Sigueta. Eu vou mandar o convite para ele. Daqui a pouco ele está chegando. Ele está me chamando pelo direct. Ah, ele já chegou aqui. Vamos fixar esse comentário dele aqui. Ele já chegou. Pronto, agora foi o convite. Deixa eu ajustar aqui bonitinho. Para que a gente possa ver tudo aí. Chegou. Boa noite, doutor André. Tudo bem? Boa noite, Adriano. Tudo bom? E você? Tá melhor do Covid? Opa! Já é passado e um detalhe, não estou pronto para outra. Show! Não quero saber disso, né?
Eu tô falando, mas já assim foi. Eu pensei que era gripe, cara, e acabou sendo Covid. Olha que coisa. Nossa, é pesado, né? Manhaca, né? É chato, né, cara? Porque, pomba, dá uma canseira na gente, eu achando que era gripe, achando inclusive que era alergia. Porque eu gosto de usar essas coisinhas aqui, ó, Ah, para sei. espantar mosquito. E eu coloquei um dia no meu quarto e deitei para assistir televisão e acabei cochilando. Aí só que isso dá realmente uma reação, ele cola a garganta da gente. Acordei com aquela sensação de garganta arranhando, assim, vou ficar gripado. Ou então, assim, acho que aquele negócio me deu alergia. Tirei, dormi. Aí não acordei muito bem, não. Sim, fechei, fiquei gripado. No dia seguinte que eu fui lá ter uma boleza grande, botei um termômetro, falei assim, opa, tô febril. Aí minha irmã falou assim, cara, não é Covid, não. Eu tenho exame aqui em casa, peguei e fiz, deu positivo. Simples assim, É, simples assim. Mas já passou. Mas eu vou dizer que dá uma lombeira, cara, que poxa, que ninguém merece, né? é complicado mesmo, né? Ninguém merece. Nossa, é chato. Você já pegou, cara? Já peguei duas vezes. Ah, Peguei no essa foi começo, em minha segunda dezembro de também. 2020 e 2021 também peguei. Eu peguei em janeiro desse ano aqui, não tive nada, cara, sabe? Assim, nada, 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 nada. Eu sei porque nós ficamos aqui em casa, fizemos o exame, estava todo mundo positivo. Eu falei assim, olha, dessa vez que eu fui ter um sintoma depois de 4 vacinas, é para entender. Mas, olha, André, vou tirar o doutor, tá? Vou deixar o papo mais Claro, formal, né? Tá informal ótimo. para a gente, tá? É, quero te agradecer por ter aceitado esse convite para essa época do ano. Aliás, nós postergamos em função do Covid, né, que eu tive que cancelar a live, que não estava legal. Eu quero muito te agradecer por essa disponibilidade de estar aqui nessa antivéspera de Natal para falar de um assunto que muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido, né? E então, como proposta aqui da minha live, aliás, boa noite a todo mundo que está chegando aí, convide os amigos, que nós vamos falar de saúde dos olhos. E nessa proposta eu quero falar de dois temas contigo, conforme nós já conversamos anteriormente. Um, que eu conheço já há mais de 20 anos e cuido dele, que é o glaucoma, né? O meu é de um grau muito baixo, graças a Deus. E o outro é a respeito do uso disso daqui, que é a respeito do uso de tela. Hoje em dia tudo é tela, é celular, é notebook, é tablet, é PC na nossa frente, é terminal de computador, terminal do banco, que é tudo isso através de tela, smartwatch, né? Tudo isso através de tela. Até mesmo quando você está fazendo um voo, tem uma telinha ali na tua frente. E eu sei que o uso direto desses aplicativos, desses gadgets, né? Eles também causam algum cansaço, eles também podem produzir algum tipo de problema para o olho. Aí a gente vai costurar esse assunto, as pessoas que estão chegando aqui, elas tiverem dúvida, elas podem falar, elas podem perguntar, e a gente sana isso aqui nesse nosso bate-papo, para que a gente aprenda a cuidar bem dos nossos olhos. Tudo bem? Tudo certinho. Pode ir perguntando que a gente vai falando, o bate-papo fica legal que vai interagindo com todo mundo. Exatamente. Então, vamos misturar os assuntos, sabe? Assim, eu vou começar com um tema que eu já conheço, que é a questão do glaucoma, que eu descobri, acho que eu tinha 19 anos, 19, 20 anos, já tem um tempinho isso, né? E foi uma consulta de rotina com o oftalmo aqui da família, que meu pai tinha, e ele falou assim, você já feriu a sua pressão intraocular? Eu falei, não. Ele disse, porque seu pai tem glaucoma, ele explicou o que que era muito. Vamos fazer? Vamos. Aí, pessoal, você tem. Então você vai ter que cuidar. Me passou na época o colírio que eu utilizava e tudo mais, e aquilo ali me acompanhou, me acompanha até hoje. Então toda consulta oftálmica que eu faço, eu faço aferição da pressão intraocular, uso meu colírio religiosamente, diariamente, né? Inclusive, o meu maior pico foi 19, que não é nem considerado uma grande pressão, né? E eu lembro que uma vez eu fiz um tratamento com uma colega sua, que foi a minha oftalmo durante a época que eu morei em São José dos Campos, em que ela falou assim, eu acho que você não tem glaucoma. Vamos fazer isso. E a gente fez uma série de exames, assim, usa um período de colírio, um período fica sem, usa um período e faz aferição de tudo. Fica um período sem, faz aferição, faz outro período com, e assim vai alternando os períodos, né?
fazendo todos aqueles exames. Eu quero que você fale disso para a gente, campimetria, fundo de olho, aquelas coisas todas. Chegou num determinado momento, pessoal, olha, o seu grau não, a sua pressão é baixa, né? Vamos dizer assim, a sua pressão intraocular é baixa, mas ela tem indicativos de que você tem, então vamos cuidar, porque ela é uma doença silenciosa. Hoje em dia, esse protocolo faz muito sentido, André? No começo, tem lugares que não tem todos os exames para a gente fazer, né? Então, mede mais a pressão e vê. Se a pressão tiver muito alta, aí costuma-se passar algum colírio para baixar a pressão mesmo e solicitar os exames. Através dos exames que vai dar para identificar se tem glaucoma ou não. O glaucoma a gente nunca pode confundir, que existe glaucoma de pressão alta e existe glaucoma também com a pressão normal. E todo mundo sempre confunde. Porque tem a pressão alta, tem glaucoma. Às vezes não. Às vezes a pessoa pode ter só a pressão intraocular alta e não ter o glaucoma. Então, sempre importante fazer os exames para ver se tem realmente o glaucoma ou não. O glaucoma ele ataca o nervo óptico. Então, é como se fosse uma perda das fibras nervosas dentro do nervo óptico. O nervo óptico é o nervo que fica dentro do olho. Ele fica lá atrás do olho. E a perda dessas fibras que vão fazendo o glaucoma ganhar mais sentido. E o que causa a pressão do nervo, de fato? Tem a ver com o humor aquoso? É uma pressão desse líquido sobre o nervo? Como é que ele se dá? Como é que ele processa? Qual é o gatilho disso? Então, dentro do olho tem um líquido que chama humor aquoso. Esse humor aquoso, quando ele é produzido em excesso, ou quando ele não é retirado, quando ele não é drenado em excesso, acaba aumentando a pressão intraocular. Então, tem muitos gatilhos, tem muitos fatores de risco que pode acontecer. Então, se tem alguém na família, você tem um risco 6 vezes mais chance de ter. Se você é indivíduo de raça negra ou oriental, também tem mais chance de ter. Além disso, pessoas que fazem isso. uso de corticoide também. Então, tem muitos fatores assim que pode levar ao desenvolvimento do glaucoma. A idade também, depois dos 40 anos, muito comum. Olha, eu não sabia dessa questão étnica, de ser um fator de maior suscetibilidade ao glaucoma. Não sabia que tinha uma questão étnica inserida nisso daí. Para mim é uma novidade, para ser sincero. E a outra coisa que você disse também, o fato, a pessoa ela pode ter uma alta pressão intraocular, mas não ter o glaucoma. Porque o glaucoma é o comprimento, a compressão do nervo, né? Isso. Tá. E o que é considerado normal para que uma pessoa seja diagnosticada com glaucoma? Tem uma pressão básica? A partir de que a pessoa começa a fazer o tratamento? Como é que se explica muito bem isso para as pessoas? Então, quando a pessoa ainda não tem o glaucoma, a gente considera uma pressão normal quando ela é abaixo de 21. Quando tem glaucoma, não tem uma pressão assim definida. Que nem Certo. eu tinha falado, o glaucoma, existe glaucoma de pressão normal. Então, quando você tem glaucoma, você vai solicitando os exames pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. E a partir dos exames, você vai identificando se tem uma progressão ou não. Então, quando você tem glaucoma, não tem uma pressão-alvo. Não tem, por exemplo, às vezes você pode estar com 18 e tá com uma pressão normal, considerada 18, só que o glaucoma está avançando. Então, às vezes, você precisa passar outros colírios, porque não é só a pressão que define o glaucoma. Então, sempre com os exames de campo visual, paquimetria, você vai acompanhando para ver se o glaucoma está avançando. Então, às vezes, mesmo com uma pressão de 15, 14, uma pessoa pode estar avançando com o glaucoma. Que é a degeneração do nervo óptico, né? Ela pode ser agravada nesse caso com fator pressão ali em cima dele, né? E é irreversível, né? Em qualquer segmento ele é irreversível, né? O glaucoma é assim, é a principal causa de cegueira irreversível que tem. Hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas que têm glaucoma e mais de 100 mil pessoas que ficam cegas por causa do glaucoma. Então, por isso a importância sempre de pingar colírio. Eu sempre falo para os meus pacientes que às vezes é melhor até você deixar de... Não tem dinheiro para comer, não come, mas pinga o colírio. O colírio é o principal
fator aí para prevenir. A Camila está falando aqui, ó. A minha mãe teve, tratou tarde e acabou perdendo a visão. Poxa, que triste. E a gente conhece várias pessoas. Eu também tenho uma tia que tem um grau muito elevado de glaucoma. Ela tem problemas também de visão também por ter descoberto tardiamente, ter feito o tratamento tardiamente de tudo isso. Então, é bom a gente acender essa luz, essa lanterna de que só a próxima consulta com o seu oftalmo, mesmo que você não tenha um histórico na família, você fala, doutor, você pode solicitar isso para o médico, né? Vamos fazer uma aferição da minha pressão intraocular. Aproveitando o outro lado da nossa conversa, o fator que nós vamos tratar aqui também, do quesito uso de telas em excesso, ele pode ser um fator que colabore com a questão do glaucoma, elas conversam entre elas. Ah, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o uso de telas excessivo, né? Então, tanto celular, computador, tablet, isso daí pode levar ao aparecimento de miopia ou o agravamento da miopia. A miopia, então, pode ser. Então, hoje a gente vê criança de 2, 3 anos de idade usando óculos. Antigamente não tinha isso. Por quê? Porque hoje em dia está todo mundo inserido no mundo digital e às vezes até mais fácil para os pais mesmo deixar a criança ali com o celular e aí acaba desenvolvendo miopia. O glaucoma é mais na parte de trás do olho, mais no nervo, e a miopia é um pouco mais na frente do olho, então não tem uma relação com o outro assim, não. Então, então aquela ideia que as pessoas têm, eu uso muito a minha tela, eu uso direto, fico com a vista cansada, aquele cansaço pode provocar, fazer com que a minha pressão intraocular, ou seja, de fato não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Não, não tem uma relação, é Bom mais uma saber relação disso. com a miopia mesmo. Ah, tá. Só a miopia ou tem a ver com hipermetropia, com astigmatismo? Como é que ficam as outras, vamos chamar de comorbidades visuais em relação ao uso da tela? Vista Não, é cansada? O que só a de fato miopia é a mesmo. Quando você fica muito tempo no celular, assim, muito tempo na frente do computador, a miopia vai aumentando bastante. Então, a doença que está mais avançando, assim, dentro desses erros refrativos do olho. A miopia é o que mais está crescendo por causa disso. maravilha? Sabemos que a miopia tem cura, tem cirurgia, né? Tem vários tipos de cirurgia que permite você se livrar, né, do bendito óculos. O glaucoma, ele mesmo controlado, ele é um fator que impede a pessoa de fazer a cirurgia da miopia? Não, quando a pessoa tem glaucoma, pode fazer cirurgia de miopia tranquilamente, né? O glaucoma é lá no nervo óptico e a cirurgia da miopia é mais na córnea, não tem assim nenhuma relação com o glaucoma. Então a pessoa pode fazer a cirurgia de miopia tendo glaucoma, não tem nenhum problema. A cirurgia que corrige a miopia é a cirurgia refrativa, né? Então hoje a gente já está na 7ª técnica, super segura e muito indicado, porque nessa época de pandemia ninguém aguenta ficar com máscara, o óculos fica embaçando, é horrível, né? É, eu que o diga. Eu que o diga, porque realmente é um saco você andar na rua e respirar, né? Embora, deixa eu ver minha máscara, tá aqui. A máscara tem a NF, né? Essa aqui é a NF, a NF, essa daqui, ela tem esse gancho aqui, né? Que protege, mas mesmo assim vaza, né? Sempre vaza Um alguma pouco coisinha, do. né? Aí você vai ver o óculos tá meio embaçado. Sim, realmente é um horror. Você sabe que nessa consulta que eu fiz, que eu estava te falando, a minha oftalma ela me sugeriu de fazer a cirurgia do olho, mas eu fiquei assim, ela falou assim, olha, é super seguro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, depende de você. Eu optei por não fazer. Não sei, Todo como mundo seria. fica com Eu, medo assim, dessa eu sem cirurgia, né? óculos, eu sem óculos não sou eu, sabe? É como se eu tivesse sem uma mão. Isso aqui já é parte de mim há muito Já é tempo. uma Então, identidade, né? tem. Já, tanto que eu uso dois, né? Olha lá. Eu uso dois porque depois que eu passei dos 20 anos, eu descobri. Eu usei óculos bifocal durante muito tempo. Uhum. E aí, depois de um determinado tempo, na minha última consulta, não deu para casar
os dois. Eu tive que usar um óculos para perto, um óculos para longe. Eu vou falar, não recomendo isso para mim, nem para o meu pior inimigo, porque é um saco usar dois óculos, cara. Você não tem ideia. Falando de telas, André, você disse que as telas podem afetar a visão, principalmente na questão da miopia, né? Existe algum tempo máximo, um tempo mínimo? Oi, Jeff, boa noite, tudo bom? Bem-vindo aí. Existe algum tempo máximo que é o indicado para que as pessoas fiquem diante de uma tela? E quando não tem isso, de que elementos eu posso abraçar, eu posso utilizar para proteger um pouco a minha lente? É um tratamento de filtro na minha lente? Do que eu posso lançar mão para poder trabalhar, inclusive, né? Utilizando o computador o dia todo, ou alguma tela que seja. Em relação às idades, normalmente de 0 a 2 anos, o recomendável é não deixar as crianças usar tela nenhuma hora por dia. Né? Dos 2 anos até uns 10, 12 anos, ficar no máximo 2 horas por dia. E da adolescência até a vida adulta, no máximo 3 horas por dia. A gente sabe que muitas vezes é inviável, muita gente trabalha no computador, muita gente vive disso, né? Fica no celular. Então, as recomendações é quando a cada 20 minutos que você ficar, você olha para algum canto, você olha para outro e pelo menos uns 20 segundos você descansa. Aí depois você volta a 20 minutos. Porque muitas vezes quando a gente fica na frente assim do computador ou do celular, a gente fica sem piscar também, e isso daí faz muito mal, vai ressecando bastante o olho. Quem tem olho seco acaba agravando mais. Então, ficou 20 minutos, você dá uma descansada, olha pelo menos um pouquinho para o lado e aí depois você volta. Agora, ficar direto, tem Ou gente que seja, fica aquela 7, pausa 8 horas, é horrível. aquela pausa para o cafezinho, então é super bem-vinda, Super né? bem-vindo. Aquela lá é o mais aconselhável. É sagrada, né? Então ou seja, é um procedimento assim, é uma questão muito simples, né? De repente de uma pausa para você ir ao banheiro, no trabalho, sem tomar uma água, ou descer uma escada e lá ver alguma coisa e voltar, ou seja, você fazer pequenas interrupções para você poder lubrificar o olho, às vezes porque você trabalha também em ambiente com ar refrigerado, que ajuda a ressecar, ele tira, né, a umidade do ar, te ajuda a ressecar mais ainda o ar, e de fato dá mesmo aquela sensação de olho seco quando se usa muito tempo a tela do computador. Então você já me respondeu, diz que problemas que eu posso ter com o uso excessivo da visão durante o uso de telas é um fator potencializador da miopia. Falamos desse recurso super simples de dar um descanso, de dar uma pausa, né? A outra pergunta que eu teria aqui, que seria a relação da miopia com o uso de telas na vida adulta, ela já foi respondida, e ela hoje em dia começa cada vez mais cedo, porque isso aqui virou uma babá eletrônica, né? É. E essa informação numa consulta, ela é muito importante de ser passada para o oftalmo, faz parte de uma anamnese, sabe? Você trabalha com tela, essa relação, um cliente novo que está chegando, de como você usa, de quanto tempo você usa. Hoje em dia isso já faz parte de um protocolo? Na anamnese normal, né, a gente vai perguntando qual que é a queixa do paciente e, muito importante, no que ele trabalha, se ele fica muito no celular ou se for criança, se deixa o seu filho muito tempo no celular, muito exposto, porque a gente vê um risco aí potencial de dar uma miopia ou se a pessoa já usa um óculos, de aumentar o grau. Então, essa pergunta sempre faço no consultório, porque é muito frequente o uso e cada vez mais está aumentando o número de míopes e vai aumentar cada vez mais. Então, sempre que der, evita de ficar no celular, mas é difícil. Hoje em dia é difícil, né? Eu sei, assim, existem muitos mitos e muita falácia a respeito disso. Mas parece que muitos são reais, como, por exemplo, não utilizar o celular quando vai para a cama, né, antes de dormir, com o ambiente todo apagado. Né? Não é indicado ter somente essa fonte de luz aqui, até porque a luz pisca. Né? É esse piscar que parece que não é o grande barato de tudo isso. Tem a ver, quais são os outros mitos que as pessoas acreditam piamente, que as pessoas devem, assim, banir de vez para que ela não prejudique mais a visão? Todo mundo tem esse hábito mesmo, né?
Quando vai dormir, fica com o celular ali, aí espera o sono vir, e isso faz muito mal. Quando a gente fica com o celular antes de dormir na cama, mexendo ali, a luz azul que tem no celular, ela inibe a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente tem no corpo. E essa melatonina, ela faz toda a indução do sono. Quando a gente fica no celular antes de dormir, ele quebra esse ciclo da melatonina. Então, muitas vezes a gente perde o sono quando a gente fica no celular. Então, não é recomendável, pelo menos 1 hora antes de você dormir, ficar mexendo no celular para não ter esse ciclo paralisado. Então, muito importante não usar telas, então nem computador, nem celular antes de dormir, pelo menos 1 hora. Muita gente aí com insônia, na pandemia aumentou muito isso por causa desse excesso de telas mesmo. Entendo. E essa relação da tela do celular, a gente sabe que tem a vibração, como eu disse agora há pouco, da luz, né, porque ela é uma frequência, e as pessoas que utilizam televisão do quarto ou que assistem televisão antes de dormir, essa luz da televisão também tem o mesmo fator de quebrar essa produção, essa indução que a melatonina faz no corpo? Não, a televisão não tem tanto que nem o do celular. Tem um pouco, mas assim, do celular é muito mais. Da televisão a gente fica até bem mais longe da TV do que do celular. Então, a televisão não é recomendável também ficar meia hora antes de dormir. Mas assim, o celular é muito pior. O filtro azul funciona tanto da lente quanto do que, por exemplo, o meu celular tem uma opção de filtro azul, eu uso ela. E outra coisa que eu uso também, todos os meus aplicativos eu coloco no modo escuro. É, Então, isso não interfere Instagram, muito, não. não, Então, isso de colocar no filtro azul ou o celular no modo noturno não interfere nessa quebra da melatonina, do sono, isso daí não tem muita relação. É mais quando você tem uma sensibilidade à claridade, é mais quando o seu olho reclama. Tem olho que é muito sensível à luz, aí vale a pena colocar nesse modo noturno, na tela azul, que vai fazer uma proteção maior. Mas assim, se não tiver isso, não tem essa necessidade. perfeito. Voltamos para o glaucoma, para a gente tentar estabelecer aí uma relação em relação a cuidado com os olhos. É, é, Como saber? Fui no médico, fui identificado com uma pressão acima de 20, ele falou assim, ó, você vai ter que fazer os exames, comprovaram, você vai usar o seu colírio 2 vezes por dia, 1 vez por dia. Eu uso 1 vez por dia só, que é o recomendado para mim. É, é, como eu sei, eu portador do glaucoma, né? Eu que tenho glaucoma, como eu vou saber que aquele tratamento está dando certo até a próxima consulta? E quais são os elementos que eu possa ter noção? O glaucoma é uma doença muito maldosa, porque é uma doença silenciosa. Então a pessoa muitas vezes não sente dor, não sente nada, o olho não arde, o olho não fica vermelho, não sai nenhuma secreção do olho. Aí a pessoa pensa, nossa, eu tô bem, né? Eu tô pingando colírio aqui, tá tudo bem. Mesmo quando você não sente nada, tem que ir no oftalmologista, pelo menos de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Tem algumas pessoas que sentem uma dorzinha no olho. Então, tipo, é como se fosse uma fisgadinha no olho. Não é uma dor que fica muito tempo, mas você sente uma fisgadinha atrás do olho. Aí já é um sinal também de glaucoma. Pode ser outras coisas? Pode ser. Mas sempre que você sentir alguma fisgadinha no olho, atrás do olho, é importante ir no oftalmologista. Então, se você tem glaucoma e está pingando colírio, mesmo assim, tem que ir no oftalmologista, que alguma hora você pode precisar pingar mais colírio, porque a doença pode avançar. É uma doença maldosa, que nem eu falei, ela é bem silenciosa, às vezes não se manifesta de jeito nenhum, só no exame que a gente detecta. Que curioso isso, né? Que coisa maluca é esse? Porque, voltando lá, eu tenho uma dúvida em relação, eu sempre tive essa dúvida em relação ao glaucoma, porque ela é um excesso desse humor aquoso, né, que é produzido, que fica lá atrás, que dá equilíbrio para o olho e tudo mais. E é na vazão dele, ou seja, o corpo produz aquilo numa determinada quantidade, ele não consegue escapar pelo ladrão, e é esse conteúdo que comprime o nervo. Como é que ele se dá exatamente nesse processo? Eu nunca entendi isso muito bem, né? É, meio difícil de entender, mas é assim, é como se fosse uma caixa d'água. Na caixa d'água tem um cano que entra e um cano que sai. No cano que Sim. entra,
Se entrar muita água, o cano que sai, ele não vai dar conta de sair tudo. Isso daí é uma das causas do glaucoma, quando produz muito humor aquoso. Porque aí não vai conseguir drenar tudo, não vai conseguir tirar tudo. Ou quando a drenagem está meio entupida. Então a produção está normal, mas a drenagem não está saindo. E aí a caixa d'água fica lotada, o olho fica lotado de humor aquoso, aumenta a pressão. Então, mas essa vazão, essa drenagem, ela se dá pelo canal lacrimal ou é por um outro... volta para o organismo? Não é pelo canal lacrimal, não. É lá dentro do olho. Aí já não tem nada a ver com o canal lacrimal. É tudo interno, então você não vai, tipo, ficar lacrimejando por causa disso. Não tem nenhuma relação. É bem interno mesmo. Não, eu acho curioso porque é o seguinte, para quem nunca usou o colírio, por exemplo, eu uso o maleato de timolol, né, o timoptol 0,5%, né, que eu uso 2 gotas em cada olho todo dia à noite. Não é todo dia, mas tem dia que... Você já espirrou sumo de laranja? Sabe quando você está descascando a laranja que dá aquela espirradinha no olho? Em alguns momentos, não é aquela ardência toda, mas é a impressão que dá de que é aquilo, dá uma pequena lacrimejada e passa. Eu sempre achei, na minha inocência, que a liberação desse excesso desse humor aquoso se desse em forma de lágrima também, para chegar no equilíbrio da pressão interna, né? Então, se não é isso, como fazer, que medidas eu posso tomar, além de usar o colírio, no sentido de fazer com que o meu organismo absorva aquilo de maneira mais rápida? Existe essa possibilidade ou não? É assim, tem que tentar controlar as outras doenças do corpo. Então, se tem pressão alta, diabetes, qualquer outra doença, ela pode interferir nisso. Agora, se você não tem nenhuma doença e só tem o glaucoma, é só o colírio. Não tem o que fazer. Então, sempre tentar deixar o corpo mais saudável possível e sempre usar o colírio. Fora isso, sempre controlar pressão alta, diabetes, que são fatores que podem agravar o glaucoma. Que coisa maluca. O uso de medicamento influencia para quem faz utilização de medicamento de uso constante? Tem algum tipo de medicamento que também pode ser um fator colaborador dessa produção desse humor aquoso em excesso que venha a causar o glaucoma? O principal é o corticoide. Então, pessoas que têm doenças reumatológicas, pessoas que têm doenças dermatológicas, que usam corticoide, que precisa do corticoide, pode ter com certeza um aumento ali, ou pode ter o surgimento do glaucoma. Então, quando você usa muito corticoide, você faz com que pode aparecer o glaucoma. Então, todo mundo que faz uso de corticoide tem que fazer o exame de fundo de olho para ver se tem glaucoma. Que curioso. Eu deixei aqui uma mensagem para as pessoas, assim, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida em relação ao uso de tela e a questão do glaucoma ligado à sua atividade, ao que você faz, alguma coisa que você tenha dúvida, aproveita a chance, já fala aqui, já faz essa consulta direta com o doutor André, que a gente repassa aqui para vocês. E voltando para o glaucoma, tratamento hoje em dia é somente o uso de colírio? O colírio é o tratamento inicial. Então, quando a pessoa tem um glaucoma leve, a gente usa um colírio só. Normalmente, esse daí que você já usa, que é o timolol. Então, o timolol, a gente pinga, uma gotinha de manhã e uma gotinha à noite. Aí, indo no oftalmologista, se tiver uma progressão, aí já começa a usar 2 colírios. Aí fica usando 2 colírios. Aí, notou ainda que está progredindo mais. Aí usa 3 colírios. Aí notou que está muito mais grave. Aí o máximo que dá para usar são 4 colírios. Tem situações que o glaucoma está tão grave que mesmo usando 4 colírios, a pessoa não conseguiu atingir um tratamento adequado para o glaucoma. E aí dá para fazer cirurgia. A cirurgia é só em último caso. Ela é totalmente diferente da cirurgia de catarata. Ela nunca vai melhorar o glaucoma. O glaucoma não tem cura, mas é só para tentar diminuir essa quantidade de colírios que a pessoa está usando, só para a pressão não ficar muito alta. Que curioso isso. Essa cirurgia consiste no quê? Em aumentar essa vazão, essa drenagem, esse campo de drenagem do humor aquoso ou não? Ela vai aumentar a drenagem. Que maluco. É numa região chamada cílios, né? Como?
uma parte de trás da íris que chama cílios, que é por onde ele É a vaza? cirurgia que chama trabeculotomia. E aí, trabeculectomia. Que aí você vai abrir uma parte do trabeculado, que é uma parte que está lá dentro do olho. Meio até difícil de Entendi. vocês entenderem, mas assim, lá dentro do olho tem essa parte que faz a drenagem e aí faz uma retirada dele, que aí vai drenar muito melhor o humor aquoso e vai fazer com que o glaucoma dê uma melhorada, mas assim, não vai melhorar muito. O glaucoma, uma pessoa sem glaucoma, ela enxerga 180 graus, tanto de um lado quanto do outro. Quando começa a ter glaucoma, começa a ter essa perda da visão periférica. Então, quando o glaucoma está muito avançado, fica só lá no centro, na visão tubular. E aí, quando fica muito, a pessoa fica cega mesmo. Então, muitas pessoas não têm acesso ao oftalmologista e aí vai tendo glaucoma. E como eu falei, é uma doença silenciosa. A pessoa não está sentindo, está perdendo a visão. Às vezes está só de um olho, aí ela não percebe porque tem os dois olhos, está enxergando bem. E aí, quando vai ver, já perdeu a visão de um olho. E é muito curioso essa questão da noção da visão periférica, porque eu me lembro que um dos exames que a gente faz, eu até falo que ele é o videogame da coisa, né? Você fica olhando fixo dentro de uma câmera cheia de lâmpadas, de luzinhas, cada uma numa intensidade, e você fica com o botão na mão. Conforme você vê que alguma lâmpada você acendeu, sem olhar para a lâmpada, porque se você olhar, a máquina detecta. Você tem que olhar fixo aqui, a luz acendeu aqui. Eu vou botar minha mão aqui. A luz acendeu aqui, passa, registra. Esse é o Ela exame acendeu do campo mais forte. visual, né? Esse exame é muito importante. Então, todo mundo que tem glaucoma tem que fazer ele. Ele é um exame que existe há muito tempo. Ele é muito chato de fazer, porque às vezes até dá sono, às vezes você quer olhar para o lado e não dá, o exame detecta, e é o videogame mesmo. Então, ele vai piscando em várias intensidades para ver aonde que você já teve perca ou não. Então, aquela luzinha fraca, se você não viu, aí vai detectar que você teve uma perca ali. Tá. Você já não percebeu uma luz fraca porque é sinal de que a sua visão lateral já está comprometida por alguma coisa, né? E o que mais assusta, eu deveria ter pego o meu exame aqui para mostrar para as pessoas aqui. O que mais assusta às vezes é quando você vê aquela fotografia que se faz o fundo de olho, né? Quando fala da escavação do nervo óptico, né? Aí ela assusta, porque você vê às vezes uma coisa esbranquiçada, é uma que você pega um colírio, parece uma cauda cor de laranja no olho, e você bate uma foto do seu fundo de olho, e ali às vezes aparece uma meia-lua branca. Aquilo realmente ela é assustadora, né? Aquilo é assustador. Então, dentro do nervo, dentro do olho, tem um lugar que chama escavação. A escavação é um lugar onde não passa nem veia nem artéria. Quanto maior a escavação, menos a pessoa está enxergando. Então, tem menos lugares para ter veias e artérias. Se a escavação estiver muito aumentada, a pessoa não enxerga nada. Então, a escavação aumentada pode gerar o glaucoma. Agora, tem gente que tem a escavação aumentada de nascença e não tem glaucoma. Agora, tem gente que tem a escavação aumentada e tem glaucoma. Então, sempre tem que fazer esse exame que chama retinografia com outros exames também, o conjunto deles que vai determinar. A pessoa que tem escavação natural, congênita não, de nascença, né? Ela tem tendência a ter perda de visão na vida adulta ou não? Ela tem ou não tem nada a ver uma chance de ter coisa glaucoma, mas pode ser que não tenha. Tem muita gente que tem a escavação aumentada e não tem glaucoma e nunca vai ter perda da visão. Olha, como eu previa, eu sabia que as perguntas iam fugir um pouco do nosso tema, mas está valendo. A Soraya, que é uma amiga lá do interior de lá, de perto de Lençóis, na Bahia, que está sempre presente aqui, perguntou, doutor André, a visão dupla, o que pode ser? Ela fez vários exames, opa, escapou aqui, vamos voltar lá. Fiz vários exames e não deu nada. Agora estou com óculos novo e melhorou um pouco. O que poderia ser? Porque também algumas manifestações elas ganham um nome popular, né? Ela não é o nome certo e às vezes não fica, às vezes ela recebe o nome de uma outra coisa que não é aquilo que de fato é, né? Por exemplo, visão dupla, é uma visão cansada, astigmatismo, ou seja, o que pode ser? A Soraya disse que está usando óculos e melhorou um pouco, diz ela. Pelo visto, não melhorou muito. O que você recomendaria, Soraya? A visão
visão dupla, ela, que é a chamada de diplopia, quando a pessoa olha um objeto e enxerga dois. Isso daí pode ter muitas causas, né? O erro de refração, o erro do óculos é o mais comum, né? Muito relacionado com o astigmatismo. Mas, assim, sempre bom fazer muitos exames, porque pode ser estrabismo, pode ser alguma doença neurológica. Então, assim, é muito difícil de falar só de ver que ela está com visão dupla. Mas, assim, teria que fazer outros exames mais a fundo para ver. O campo visual também teria que ser feito para ver se é só um erro de refração, só um erro de óculos, ou se tem alguma outra doença por trás disso. Porque pressão alta, labirintite também dá, né? Em alguns picos, ela dá também a questão da visão Também dupla, pode né? dar. Que as É. pessoas têm. A- Teve uma pessoa que fez uma pergunta interessante aqui, que eu sempre gostei, que foi a Rose. A Rose falou de uma coisa que volta e meia incomoda a gente, que são as moscas volantes, né? As moscas volantes, gente, para quem não sabe, quando você tem aquela impressão de que está passando, quando você olha para uma parede branca, como eu estou olhando para mim ali, que você vê algumas coisas flutuando, o olho parece que elas ficam repetindo, elas ficam fazendo o replay ali, É. passando, que aquilo está no líquido que envolve, que passa na frente da nossa íris, o que de fato é moscas volantes, por que elas acontecem. Eu achei interessante essa A pergunta mosca dela, porque volante é acho que assim. A mosca volante é muito é, comum. Muitos pacientes vêm com essas dúvidas mesmo. Doutor, eu tô vendo um pontinho preto. Parece um mosquitinho de banana. Eu tento pegar assim com a mão e não vai. Aí eu não sei se eu tô ficando doido. O que que tá acontecendo? Mas a mosca volante é assim. Dentro do olho tem um gel que chama vítreo. Quando a gente nasce, uhum, esse gel, ele é grudado na retina. Com o passar do tempo, tá. se a gente tem mais de 40 anos, se a gente tem miopia, outros fatores, esse gelzinho ele vai desgrudando da retina. Então é como se fosse um gel solto dentro do nosso olho. Esse gel ele vai desidratando conforme a idade vai passando. A sombra que esse gel produz são essas mosquinhas. Então, assim, se você vê uma ou outra, duas mosquinhas, não tem nenhum problema. Isso nunca vai te deixar cego, isso nunca vai causar nenhum problema. Tem gente que até dá nome para essas mosquinhas porque ela faz parte do dia a dia. Mas, assim, o que sempre você precisa Ilha de ver? criação. Se essas mosquinhas virarem tipo uma mancha preta, virar um moscão, tudo fica preto, aí tem que correr no oftalmologista. Sim. Ou se essas mosquinhas do nada ficarem 50, 60 mosquinhas, um monte delas. Isso pode ser sinal de descolamento de retina. Então é importante ir no oftalmologista sempre para ver. Se você nunca viu essas mosquinhas e começa a ver também, é bom ir ver o que é isso, porque às vezes pode ser esse descolamento de retina. Na maioria dos casos não é nada. Então, a maioria das pessoas pode ficar tranquila, mas assim, se tiver uma mancha grandona ou se te aparecer um monte dessas, aí tem que correr no oftalmologista. E me diz uma coisa, existe algum, sei lá, algum tratamento para isso, algum colírio que dê uma limpada nesse vítreo e coisa e tal, que resolva isso ou não? Então, isso daí todo mundo pergunta também. Ah, eu quero me livrar disso, mas como que faz? Isso daí, se tivesse que livrar, teria que fazer uma cirurgia dentro da retina. A cirurgia é tão perigosa que pode deixar a pessoa cega. Então é melhor não mexer em time que está ganhando. Continua vendo as mosquinhas, Não, pode até dar nome para elas, que é melhor, porque senão é muito arriscado. vamos criar mosquinha, gente, porque olha, É. porque a cirurgia do olho, além de ser aflitivo, um risco desse só por causa de uma coisinha. E é engraçado que as moscas volantes é quando você está mais distraído que você percebe, né? Porque quando você está dirigindo, quando você está no dia a dia trabalhando, escrevendo alguma coisa, você nem percebe, né? Ela é uma questão de percepção, porque ela, primeiro que ela é muito próxima, né? Ela está aqui. É quando você está num momento mais tranquilo em que você observa, como eu acabei de ver aqui uma agora, estou olhando para uma parede branca, com essa luz batendo aqui na minha cara, que você vê que ela sobe, né? Ela dança, né? Ela vai dançando em volta do outro. E perceba, tem umas que parecem um filamento, gente, que parece larva de É uma mosca, que ela, ela vai para é. ela fica assim na sua visão. Se você piscar o olho, ela volta, ela repete o movimento, porque ela está dentro desse livro. O meu amigo César, lá de João Pessoa, ele falou que ele tem dores no canto dos olhos. César, explica melhor que tipo de dor é essa que você tem no canto dos olhos, para saber, para a gente poder. Porque só dor no canto dos olhos É muito vago.
vago, né? É Pode ser muito muita vago. coisa, né? É muito vago. A Rose confirmando aqui que ela ficou um bom tempo sem ver essas moscas, aí voltou a vê-las, viu? As moscas sentiram saudade Isso da Rose e vieram acontece. fazer Quando a uma. gente para de ver as moscas, é porque o vidro grudou de novo na retina. Então, muitas vezes a gente fica vendo por um mês, 2 meses, depois a gente para de ver. Por quê? O vidro grudou de novo na retina. Quando o vidro descola da retina, aí a gente volta a enxergar de novo. Aí a gente fala, nossa, tô ficando doido. Mas não é, porque o vidro desgrudou da retina. No caso do César Doido, ele já é, certo? Então não deve ser. Conheço esse doido, ele já é um querido. Voltando a falar da questão das telas, nós dissemos há pouco tempo atrás de que um dos fatores para você evitar essa fadiga que a tela provoca no olho, em função da duração, é o descanso momentâneo das suas atividades. É aquilo que eu até brinquei, vai tomar um café, vai ao banheiro, vai dar uma volta na tua sala e tudo mais. E eu, quando estava lendo a respeito do glaucoma e da saúde dos olhos, numa questão em geral, alguns sites falavam, alguns sites especialistas em oftalmologia falavam de exercício para os olhos, né? Quais são esses exercícios para os olhos, doutor André? O que são esses exercícios e para quais tipos de enfermidades, vamos dizer assim, de condições que a pessoa possa lançar a mão deles e para ter pelo menos uma melhora, um alívio, alguma coisa. Ou seja, eu acredito que não seja para todos os tipos, né? Isso é cheio na internet. Ai, faça É. exercício para o olho que você vai melhorar a catarata. Você não vai ter nada de doença. Vai melhorar bastante a sua miopia. Isso daí, na verdade, não existe. Não é descrito Tá. nada nos livros que fazer exercício para o olho, você ficar piscando muito o olho, ou você olhar para um lado, olhar para o outro. Não, isso daí não existe. Então, isso daí é só gente que quer ganhar dinheiro. Isso daí realmente não existe. E vem muita gente, porque tem muita gente na internet que fala isso. E muita gente também me pergunta, fala, não, mas isso daí não tem nada a ver, isso daí, onde você viu isso? Não, mas é que tem tal vídeo tá falando, não, mas não existe mesmo. Então, não fique acreditando em tudo que você vê na internet. A internet é muito legal, mas é muito perigosa. Doutor Google não sabe de tudo, né? É, exatamente. É a minha caneta aqui. André, vamos falar de coisa boa. Né? A gente está falando, né? Vamos falar de coisa que nos ajudem de fato. Para que eu possa ter uma boa saúde da minha visão, é obviamente que uma questão de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, hidratação, elas colaboram em muito, como todo, né? Como para se ter uma boa saúde, você tem que ter um bom equilíbrio dessas coisas. Mas quem são os verdadeiros amigos da visão, aliados a uma boa noite de descanso, a hidratação, uma atividade física, um desligamento de tela? Quem são eles? De quem que a gente pode assim abraçar para fazer de nosso amigo mesmo, para a gente poder continuar tendo uma boa saúde da nossa visão? Desde que a gente é criança, a gente sempre escuta que a cenoura faz muito bem para os olhos, né? Tem alguns alimentos que realmente fazem muito bem. Alimentos de cor laranja, alimentos de cor amarela, faz muito bem para os olhos. Então, assim, cenoura, mamão, laranja, gengibre, eles têm pigmentos ali que fazem muito bem para os olhos, né? Além disso, tudo é de peixe. Então, atum, sardinha, salmão faz muito bem também. Tem bastante ômega 3. O abacate também é um grande aliado da visão. Além disso, vegetais verdes escuros, muito importante também. Couve-flor, espinafre, muito ajuda bastante na pigmentação. Tem uma doença que chama doença macular relacionada com a idade. Então, todo mundo que tem essa doença, muito importante comer todos esses alimentos também. Ovos, principalmente a gema do ovo, faz muito bem também para o olho. São alimentos assim que se der para incluir no cardápio, vai ajudar bastante no futuro. Perfeito. Vitamina A também, né? A vitamina A é um excelente, né? Está presente em várias coisas que você disse aí, Isso, né? vitamina A é muito A, a, importante. Rose, a Rose voltou a fazer uma outra pergunta, se pode pingar soro fisiológico nos olhos. É necessário fazer isso? Ou se quando é legal fazer o uso do soro nos olhos? O soro
Normalmente, o que eu recomendo pingar nos olhos é aquele soro de flaconete, aquele pequenininho. Aquele grandão já não é muito adequado, porque aquele grandão você vai usar para outras coisas, pode ser fonte de infecção. Agora, se você abrir o soro só para pingar no olho e depois jogar ele fora, olha lá. Esse aqui É, eu o uso para limpar soro, o nariz. é porque fica mais prático de comprar esse grandão, mas assim, ele não é o recomendável, porque ele pode acumular bactéria, ele pode acumular micro-organismos e pode fazer muito mal para o olho. Normalmente, o mais indicado são colírios lubrificantes, que vão deixar o olho mais hidratado, né? A gente que mora aqui em cidade grande tem muita poluição, o olho acaba ficando seco, acaba dando aquela ardência, principalmente a gente que fica no celular, computador, e aí a gente fica com aquela coceira, aquela agonia, e o ideal é usar colírio lubrificante, que aí ele vai hidratar melhor o olho e ele é mais indicado para esses casos. O soro é mais quando você não tiver essa opção do colírio. Eu ia até te fazer essa pergunta mesmo, porque eu percebo até com alguns amigos que existe uma certa vício em colírios, né? Sempre está colocando colírio, sempre coloca, assim, tudo bem, eu entendo quem trabalha em local, como disse, ar-condicionado. Ar-condicionado retira a umidade do ar e ele provoca em algumas pessoas uma sensação maior de irritabilidade no olho. A poluição é um outro fator e tudo mais. Mas eu vejo um pouco de exagero no uso do colírio. Até esse mesmo colírio inofensivo, esse pequenininho de bolsa que você falou, tem uma medição limite que ela deve ser respeitada? Ah, sim, né? Tem colírios que fazem até mal para o olho, né? Normalmente o povo que usa colírio que tem nafasolina é aquele colírio que deixa o olho bem branco. Aquele lá é o que o povo mais usa, mas aquele lá faz muito mal para o olho. Aquele, se a gente não pinga aquele colírio, o olho fica vermelho. E tem gente que fica pingando ele direto para o olho ficar branco. Aquilo lá faz muito mal para o olho. É um ciclo vicioso. O colírio lubrificante, normalmente, a gente pinga 2, 3 vezes por dia. Em casos de olho seco, pode pingar até mais vezes, 6, 7 vezes. Mas sempre é bom passar no oftalmologista para ele indicar a dosagem correta. Esse colírio que você está falando é o mesmo da lágrima artificial ou não? Não, esse que eu estou falando é aquele Moura Brasil, aquele que todo mundo usa, aquele popular mesmo de farmácia, que é bem baratinho, aí todo mundo fica tentado a comprar. E aí quando você pinga ele, o olho já fica branco. Aí a pessoa fala: ah, não, eu sempre vou usar aquele porque aquele lá não vai dar problema para mim, aquele lá deixou meu olho branco. E na verdade, se você não pingar ele, o olho fica vermelho, o olho cria um ciclo vicioso, ele é um vasoconstritor e faz muito mal para o olho. Entre esse colírio, esse comum da Moura Brasil, vamos fazer propaganda aqui, e água buricada, qual que é o mais indicado? Água buricada também não é indicado, não. Nem água buricada, Não? nem água da torneira, não, não é para usar. No máximo, você usa esse soro de flaconete, esse soro pequenininho, mas o ideal é colírio mesmo. Então, nem o Moura, nem o água buricada é indicado, não. É mais o colírio lubrificante. Já sei o que eu vou fazer. Acabando essa live, eu vou jogar minha água buricada que tem na geladeira fora, então, né? Melhor. Aí, falando em geladeira, a Vera pergunta se ela deve deixar o colírio na geladeira, se isso ajuda a conservar. Normalmente Não tem um tem. colírio do glaucoma que a gente usa no tratamento de glaucoma, que é o latanoprosta. Esse é sempre bom deixar na geladeira antes de pingar. Agora, outros colírios lubrificantes, essas coisas, não precisa deixar, não. Mas o latanoprosta, que é uma classe dos medicamentos do colírio para glaucoma, esse é importante deixar que ele tem um efeito potencializado quando fica na geladeira. Maravilha. Olha só, a Soraya complementando o que ela tinha falado anteriormente, né, da visão dupla, que ela fez uma TC, uma tomografia, né, computadorizada do crânio para ver se estava com alguma coisa mais grave, e ela só tem a agradecer, graças a Deus, que não deu nada grave. É isso aí, Soraya. Ainda bem que Graças a Deus. não é nada grave, porque a população habitua com óculos também, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito, quem ouve óculos, quando a primeira vez que o oftalmo me indicou, falou assim: ah, você vai ter que usar óculos multifocal. Assim, putz, todo mundo fala mal do multifocal. Ah, você vai botar no olho, vai receber um tapa na cara, o chão vai vir aqui. Todo óculos novo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o chão, porque parece que o chão está mais próximo, né? O chão está aqui. Deu 3 minutos,
minutos, se muito, a sua vista acostuma. E eu desacostumei em separar os óculos, como eu te mostrei, né? Eu sempre usei o multifocal em relação ao uso. Então tem muito de falácia, né? Tem muito de, de, de disse-me-disse e de más experiências também das pessoas. Eu até ia te comentar uma outra coisa, mas acabei me perdendo aqui, daqui a pouco eu recupero ela. Mas tem muito disso, das pessoas se perderem nessas informações, de terem algum medo, né? E algumas pessoas. Aí a outra pergunta da Rose, que chegou aqui agora, também vai para um outro lado que eu ia fazer para você, que tem muita gente que tem medo de tratamento. Tem muita gente que tem fantasma, já vem com uma dose de fantasmas, né? Fazer uma cirurgia de catarata é algo extremamente importante para que você volte a restabelecer a sua visão, mas acredito eu, na pergunta dela, é possível curar catarata sem cirurgia? A catarata, o que é? Dentro do olho tem uma parte que chama cristalino. Quando a gente nasce, Sim. é que nem as águas cristalinas, bem transparente. Com o passar da idade, vai ficando meio turvo, fica meio difícil para a gente enxergar, como se fosse uma cortina que fica tampando a nossa visão. Então não adianta pingar nenhum colírio, não adianta fazer exercício para o olho. Isso nunca vai melhorar a catarata. Catarata, então, é só com cirurgia mesmo. É uma cirurgia que a gente retira o cristalino e coloca uma lente no lugar. Através dessa lente intraocular, vai ficar enxergando muito bem. Perfeito. Inclusive, eu tenho um amigo que tem, esses dias ele se internou para ele fazer a limpeza dessa lente, porque é o procedimento mais antigo que ele fez, né? Ele se internou para fazer justamente a. Diz ele que não resolveu muito no outro dia, mas ele já falou que no outro dia ele já estava enxergando melhor, porque ele foi desembaçar, vamos dizer, essa lente, que é Essa feita lente no que é processo do colocada dentro laser. do olho, depois de um tempo ela pode realmente embaçar, e aí existe um procedimento a laser, que é o IAG laser, que aí serve para limpar essa lente. A limpeza da lente normalmente é feita uma vez só, mas super tranquilo também, nem precisa internar nada, é um procedimento a laser tranquilo. A Edna está falando aqui que a mãe dela tem 78 anos e vai operar. Acredito eu que de catarata e ela está com medo. Como que a gente pode deixar a Edna tranquila em relação a isso? Hoje em dia, para catarata dar errado na cirurgia é muito difícil. Hoje já está na quarta, quinta técnica que a gente faz, então para dar errado é muito difícil. Sempre tem que ver as condições de saúde, né, da mãe dela. Então, se tem diabetes, se tem pressão alta, que aí a cirurgia fica um pouco mais difícil, mas mesmo pressão alta controlada, super tranquilo de fazer a cirurgia. A cirurgia demora em torno de 5 a 10 minutos, vai embora no mesmo dia, e então, super tranquilo. Perfeito. Hoje em dia é muito rápido, assim como a cirurgia de miopia, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de aflição para se fazer uma cirurgia de miopia. Eu sei que ela é uma coisa rápida, tem um colírio que é anestésico, tem a questão, eu não sei se posso estar falando uma bobagem, parece que hoje em dia é tudo Por laser? por laser, né? Exatamente. Então, isso me dá um. Mas o paciente enxerga a cirurgia? Não. O paciente não enxerga a cirurgia, o olho fica aberto, mas pinga colírio anestésico, e aí o laser vai ser aplicado no olho. Então, o paciente, apesar do olho ficar aberto assim, o laser fica tão próximo do olho que ele não enxerga. Mas assim, ele escuta tudo na cirurgia, é uma anestesia local, só com colírio, super tranquilo. Cirurgia de miopia demora em torno de 3 minutos. É a cirurgia mais segura que tem na oftalmologia. É feita só com laser, então chance de dar errado muito pequena. Eu nunca vi. Tá. Supondo eu tenho 4,5. 4,5 de miopia, né? É, a cirurgia hoje em dia, ela me dá 100% da visão e pós a cirurgia, vamos supor que eu continue repetindo os mesmos erros, sabe? Depois da cirurgia. Existe a possibilidade de eu adquirir uma nova miopia e aí não ser possível uma nova cirurgia? Como é um mito ou uma verdade isso? Então, no seu caso, Adriano, que já passou dos 40 anos, o ideal, como que seria fazer? Seria fazer a cirurgia de catarata e a cirurgia de miopia. Cirurgia 2 em 1. Normalmente, quando faz essa cirurgia,
0 grau. Depende do tipo de lente que vai colocar, mas assim, para longe, não precisa nunca mais se preocupar de usar óculos. Seria mais para perto mesmo. Existem lentes especiais que aí você nem precisa de óculos nem para longe nem para perto. Aí depende de cada caso, depende dos seus exames, como que estariam para indicar essa lente. Que maluco isso. E por que a catarata? Assim, tudo bem, eu já passei dos 40, infelizmente. Mas assim, por que é recomendável, após os 40, fazer a de catarata também? É uma ação preventiva ou é uma necessidade em função do fator idade? Seria mais uma ação preventiva, que fica até mais fácil de fazer, porque a catarata, todo mundo vai ter um dia. Algumas pessoas vão precisar operar, algumas não. Aí, como depois dos 50, todo mundo já tem catarata, aí já aproveita e já faz. É uma cirurgia que não demora nenhum tempo a mais e já corrige muito bem. Não, alguém me mandou uma pergunta aqui na caixinha, só que a caixinha não está sendo, não está conseguindo abrir. Então, se alguém fez a pergunta nessa caixinha com interrogação aqui, se puder botar aqui na tela, eu estou com um notebook aberto, fica mais fácil de ver. A gente faz a pergunta para o doutor André. A gente já está também na nossa reta dos boxes, que a gente se propôs a falar desses dois temas, mas eu sabia que ela ia atingir outros pontos, porque as pessoas têm muitas curiosidades, então já sugiro, pessoas, sigam o doutor André Sigueta aqui, lá no perfil dele, tem vários vídeos falando basicamente de vários itens, mas o principal, o fundamental é buscar a opinião de um profissional da área. Então, vá no seu oftalmo de confiança da sua cidade, porque a gente está falando aqui para o Brasil todo, né? Eu tenho pessoas aqui de várias partes do Brasil, então vá no seu oftalmo de confiança, vai lá, cutuca o cara mesmo, fala, olha, o que eu tenho, não sabe o que é isso que eu tenho, pergunta, doutor, como que é o tratamento, se informe para você não ficar preso ao doutor Google, né? Que, que nem sei, que só vai te assustar e não vai te trazer a resolução do seu problema. A Soraya repete, que ela fala que a Soraya tem 8 graus de miopia no olho direito. A cirurgia com ela, a Soraya, eu acredito que a Soraya passou dos 40 também. A cirurgia para ela de miopia também é indicada junto com a de catarata e ela zera de fato esse 8 grau? Normalmente é assim. A gente fala que na cirurgia refrativa, até 8 graus, 8,5. Se o grau tiver estabilizado, né? Então o grau não pode estar aumentando, né? Nos últimos 6 meses, no último ano, tem que fazer alguns exames de córnea para ver se a córnea tem uma espessura adequada. Se todos os exames tiver tudo certinho, normalmente esses 8 graus iriam sumir. Tem que ver agora se ia fazer junto com a cirurgia de catarata, tem que ver se tem pressão alta, se tem diabetes, os outros fatores. Que às vezes uma pressão alta e uma diabetes pode fazer com que o grau aumente. Tá, então, o ideal mesmo é se cercar de todas as informações e outra, gente, se não dá para fazer, infelizmente não dá, É, a gente não pode jogar com a saúde, né? Eu acho que, e às vezes a pessoa se sente frustrada por não poder fazer, né? Agora, sim, para a gente poder entrar na nossa reta final, ela passou dos 50. Passamos, então, Soraya, a gente está bem. Eu sei que um dos maiores terrores da saúde e da visão que a gente comete, eu sou um expert em fazer isso, é coçar o olho, né? Isso é inadmissível, né, doutor? coçar o olho é um grande problema, né? Então, às vezes a gente fica com o olho ardendo, olho vermelho, e sempre dá aquela coçada. Antes de dormir também, tá com sono, já coça o olho. E eu sempre falo para os pacientes, quando a gente coça o olho, pode dar 3 doenças dentro do olho. A primeira doença que pode dar é aumentar o astigmatismo. Então, quando você coça o olho, você pode ir deformando a córnea, que está na parte da frente do nosso olho, pode ir aumentando esse grau de astigmatismo. Além disso, pode desenvolver ceratocone. É uma doença que acomete a córnea também, onde a córnea fica mais curva do que o normal. E isso, ao longo prazo, pode gerar grande dificuldade para enxergar e às vezes pode levar até a cegueira. E também pode causar o descolamento de retina. Esse daí, se for muito grave, pode levar à cegueira também.
Então, sempre que for coçar o olho, tem que coçar o olho assim do ladinho, só no canto, pingar colírios lubrificantes. Se tiver com muita coceira, fazer compressa com água gelada no olho. Mas assim, nunca coçar o olho, nunca esfregar, porque isso é muito danoso pra gente. Olha só, gente, a gente comete isso, a gente faz isso tão automático que a gente nem... E fora também de que você... existe coisa mais suja do que dedo, né? Você levando poeira, bactéria para o olho. Em época de Covid, eu não recomendo, viu, gente? Botou alguma coisa... André, que fim a nossa live saiu, né? Graças a Deus ela saiu. Que bom, A né? gente poderia ficar aqui horas aqui falando, tirando a dúvida das pessoas, falando das nossas dúvidas e tudo mais. O assunto não termina aqui, porque o glaucoma é um assunto sério, é um assunto profundo, né? A questão de se proteger do uso das telas também é muito interessante e cada vez vai ser mais, porque a tecnologia só aumenta, né? Mas eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter trazido assim de uma maneira super simples. Eu gostei porque é isso, perguntou, respondeu. Aí, deixa eu ver o que a Soraya colocou aqui. O que é vista fina? Nunca ouvi falar. O que você já ouviu falar, André? O que é vista fina? Vista fina é quando a retina um pouco mais fina do que o normal. A Tá. córnea também pode estar fina. Não sei exatamente o que ela quis dizer no vista fina. Pode ser a córnea fina ou a retina mais fina. Mas a córnea mais fina fica impossibilitado de fazer algumas cirurgias. Que nem essa Ah, tá. cirurgia aí de miopia, de catarata. Se a córnea for muito fina, não dá. A retina mais fina, normalmente pessoas que têm alta miopia, têm a retina mais fina, têm uma chance maior de ter descolamento de retina. Maravilha. Olha só, então, por isso que é sempre bom você consultar o médico para saber exatamente o assunto pelo todo, né? Também achei, Vera, muito esclarecedor, também gostei muito de bater esse papo com o Dr. André aqui, que esteve hoje com a gente, para falar, assim, dar uma pincelada sobre a saúde dos olhos e falar do cuidado com glaucoma. Então, você agora que tem uma consulta marcada com o seu oftalmo, você já pode chegar nele com mais tranquilidade e entender o que está acontecendo. Eu quero agradecer muito, quero pedir para o doutor André deixar suas considerações finais, falar de onde está a sua clínica, para que as pessoas que estejam aqui, que sejam próximas, possam buscar o seu serviço. E agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade para a gente falar e, quem sabe, numa outra oportunidade, falar de um outro tema também. Muito obrigado, André. Imagina, muito obrigado, Adriano, pelo convite. Sempre que quiser, estou à disposição. É sempre importante esclarecer dúvidas. Não é todo mundo que tem acesso ao oftalmologista. Então, sempre também estou postando dicas, porque quanto mais informação a gente passar, melhor. O que a gente tem que fazer é deixar todo mundo enxergando bem e o problema das pessoas a gente tem que transformar em solução. A gente tem que sempre reverter tudo que der para a solução. A gente já está cheio de problema aí, mais problema não. Então a gente tem que buscar sempre a solução. Qualquer dúvida, sempre atendo em São Paulo, atendo em Guarulhos também, é Instituto de Olhos Leste. Qualquer coisa também, só me chamar no Instagram e tô pronto aí para a próxima live. Adorei também. Maravilha, então. Gente, muito obrigado para todo mundo. Aproveitar aqui já dar um Feliz Natal para o doutor André, né? Para a família toda. Felicidades para todo mundo. Para você que está assistindo a gente. E lembrando que na semana que vem não acabou, não. Pensei que essa fosse ser a última live do ano. Semana que vem a gente vai falar de um outro assunto que muita gente gosta. A gente vai falar de astrologia, saber os prognósticos para o seu signo para 2023. Quem sabe? Doutor André, mais uma vez, muito obrigado. A live vai ficar salva. Se você tiver algum comentário para fazer, marque a mim, marque o doutor André no comentário para que a gente possa gerar essa informação e para que você também possa ter a sua resposta. Você que está chegando agora, assistindo a gente no gravado. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana para todo mundo e Feliz Natal. Obrigado, doutor André. Até logo. Até logo, gente. Feliz Natal para todo mundo.